Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 5 de maio, e nós iremos ler 2 capítulos do livro de Números, capítulo 12 e 13. Vamos lá. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura, falou Yahvé somente por Moisés? Não falou também por nós? E Yahvé o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, Yahvé disse a Moisés, Arão e Miriam: vós, 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então Yahvé desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Yahvé, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança de Yahvé. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira de Yahvé contra ele se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés a Yahvé, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse Yahvé a Moisés: se o teu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Números, agora o capítulo de número 13. E falou Yahvé a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o dito de Yahvé. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofice; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés pôs por nome Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi à montanha. Vede que terra é, qual o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou se muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se há arraiais, se tem fortalezas. Também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe,
à entrada de Ramate. E subiram na banda do sul e vieram até Hebrom, e estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol por causa do cacho de uvas que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente é terra que mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e jebuseus e amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do rio Jordão. Então Calebe fez cessar e calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali os gigantes, filhos de Aнаque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Salmo de número 49. Ouvi isto, vós, todos povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda se gloriam na multidão de suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e os recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma e os homens o louve quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante a animais que perecem. Livro de Isaías, capítulo de número 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Yahvé no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações.
Virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte de Yahvé, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Yahvé. Ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz de Yahvé. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram com os costumes do Oriente e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, da presença espantosa de Yahvé e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada. E só Yahvé será exaltado naquele dia, porque o dia de Yahvé dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, a altivez dos varões se abaterá, e só Yahvé será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra por causa da presença espantosa de Yahvé e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa de Yahvé e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em quem se deve ele estimar? Amém? Vimos então os nossos textos de hoje em Números, no capítulo 12. Primeira coisa, a mansidão de Moisés, uma pessoa que tem esse fruto do Espírito que é mansidão, mais do que todos os outros. E imagine mesmo, para conduzir uma multidão como aquela de pessoas insatisfeitas e reclamonas, teria que ser muito manso mesmo para suportar tudo isso. E outra coisa interessante neste texto é que o ataque vem da própria família. A inveja apareceu entre os seus irmãos. Mas Deus, ele é a própria testemunha de quem é fiel. A pessoa que é fiel, ela não precisa de outras testemunhas. É Deus quem dá testemunho a respeito dela. É Deus quem a defende. Ela não precisa que outras pessoas façam isso. E Moisés via Deus face a face. O lindo do testemunho de Deus a respeito de Moisés é isso. Ele fala: este filho eu conheço face a face, eu converso com ele. Nós nos vemos. Nós interagimos. Então, quando nós temos essa intimidade com o Senhor, Ele mesmo se levanta em nosso favor. E aí, para mostrar que não é só mansidão o caráter de Moisés, mas que é muito mais que isso, ele ora e intercede pela cura da sua irmã, que há poucos minutos atrás estava ali murmurando e levantando uma acusação contra ele, né? Então, orar por aqueles que nos acusam. Que caráter irrepreensível desse homem. E em Números, no capítulo 13, também é um capítulo que eu gosto muito, e o de amanhã, o 14, também gosto muito. Aqueles homens, os 12 espias, eles estão cara a cara com a promessa.
Muitas vezes o Senhor coloca a promessa do que Ele vai nos dar ali, ó, bem diante do nosso nariz. E cabe a nós entendermos que tamanho, que proporção, que graça vem nessa bênção, nessa promessa. Mas dos 12 homens que subiram, somente Caleb e Josué é que realmente creram que poderiam chegar lá e realmente tomar posse disso. Enquanto isso, as outras pessoas contaminaram a congregação com o medo. O medo contagia, o medo contamina, ele é um espírito que se espalha rápido, por isso o medo deve ser sempre contido. E aí, o que nós percebemos é que esse medo nasce de uma autoestima muito ruim, de uma autoimagem prejudicada. Porque o relato do espia é: nós éramos como gafanhoto aos olhos daquele povo e aos nossos próprios olhos. Então, a maneira como você se vê determina quem você é. E no Salmo 49, o versículo diz que a redenção da nossa alma é caríssima, os bens se esgotariam se tentássemos pagar por ela. É porque a redenção da nossa alma foi comprada a preço de sangue, pelo sangue de Jesus. E é por isso que ela é tão cara, tão inegociável, tão imensurável o seu preço. Em Isaías, no capítulo 2, nós vimos que vai chegar um tempo em que o Senhor vai se levantar como juiz. Por isso nós devemos correr para Deus agora, enquanto Ele é o Salvador, enquanto Ele pode nos acolher, nos perdoar, nos redimir, nos tratar, nos curar as feridas, nos fazer novas pessoas, porque um dia o Senhor virá como juiz e aí então haverá medo, um temor, um receio da presença de Deus. Como diz aqui, temerão a sua glória, a sua presença, a sua majestade, porque ele virá como juiz. Então, buscai o Senhor enquanto está perto e se pode achar. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, te damos graças neste dia e clamamos ao Senhor, Pai, que nos ajude a descobrir dentro de nós a presença do Teu Espírito para que nós possamos manifestar mansidão, compaixão pelo outro, compaixão pelas pessoas que nos ferem, que nós possamos, na presença do Teu Espírito, Pai, reconhecer as Tuas promessas, crer que elas virão até nós, que a nossa imagem seja transformada por um relacionamento contigo, entender quem somos, que somos Teus filhos, quais são os nossos direitos no Teu reino e nesta terra, e acima de tudo, que possamos cumprir os nossos deveres, entendendo que a nossa alma foi comprada por alto preço, por preço de sangue. Pai, que nós possamos estar preparados, enquanto o Senhor salva, para que no dia em que o Senhor vier, como juiz, nós não tenhamos que temer diante de Ti. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!